entendido. Tá gravando agora. Simbora. Estamos na tabela. Então, galera. Ó, o Gabriel entrou. Pronto, já temos os vencedores. Espera aí para eu começar a falar. E aí, Gabriel, o Thiago tá com problema lá na internet. Acho que já volta. Eu sei o problema dele. Nós estávamos falando em afinidade eletrônica, né? Beleza, que seria a energia que o cara libera quando ele ganha o elétron. Tranquilo, beleza, ótimo, maravilha. Eletropositividade é o que indica o caráter metálico do cara. A gente não tem eletronegatividade. Eletronegatividade indica o caráter não metálico. O cara que é muito eletronegativo é porque ele não é metal. E os metais, eles são eletropositivos. Ele tem uma tendência de perder elétrons. Ó, os ametais, eles são eletronegativos. Eles têm uma tendência de ganhar elétrons. E os metais, eles são eletropositivos. É mais fácil para eles perder elétron. Tá? Bom, é isso. A eletropositividade vai estar caracterizada aqui aos metais. Então, ela vai estar, aumenta sempre para a direita e para baixo. Tá? O inverso da eletronegatividade. Densidade. Densidade é o seguinte, gente. Nós temos elementos químicos mais densos que outros. Tá? Elementos que são mais compactos. Então, como que está organizado na tabela periódica? Sempre para baixo. Os caras para baixo são mais densos. E para o meio dela. Então, os elementos que estão aqui no meio, ó, nós temos o ósmio e o irídio. São os elementos mais densos que nós temos na tabela. Ah, já sei também de quem está faltando aqui. Depois eu vou cobrar. Beleza? É pouco cobrado, tá? Isso daqui sobre a densidade. Eu daria mais importância para a eletronegatividade, para raio atômico, e o porquê que o tamanho do átomo muda. Eu daria importância para afinidade eletrônica, saber bem isso daí. Eu coloquei lá na lista de exercícios, eu coloquei exercícios disso aí. Fica quieto aí, ô Google. O Google tá dando resultado de YouTube aqui, não sei o quê. Eu falei ok, e ele foi lá e ativou. Resumo das propriedades. Então, a gente tem um resuminho aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Eletropositividade raio atômico, então, aumenta para esquerda da tabela e para baixo. A eletronegatividade, potencial de ionização, né? Energia de ionização e eletroafinidade, afinidade eletrônica, sempre para a direita e para cima. Tá? Lembrando que eletronegatividade e eletroafinidade, os gases nobres não entram nessa conta. Eles não têm afinidade por elétron, eles não querem ganhar elétron. Eles já são estáveis. Agora, potencial de ionização, sim, porque é a energia que eu vou ter que fornecer para arrancar o elétron dele. Tá? Ok, mudou aqui sozinho. Então, nós temos aqui uma tabelinha, geralmente, ó, alguns vestibulares, isso daqui é uma tabela utilizada para a prova. Nos vestibulares, gente, vem assim a tabela, não vem com essas que a gente tem toda completa, não. Quando tem alguns vestibulares que eles colocam a tabela, o FRJ, tem no Paraná também que eles colocam tabela, lá em Santa Catarina, para você consultar. A tabela é bem simplificada, vai ter os números atômicos, por isso que quando a gente pega, tem exercício que ele não te dá o número atômico. Por quê? Porque no vestibular tem uma tabela para você consultar. Isso é ruim, porque você perde tempo tendo que ir lá e voltar, mas acontece, tá? De ter a tabelinha. Aí você vai lá, o número atômico, embaixo é o número de massa, tá na tabela. Então fica assim, em cima o número atômico, embaixo é a massa. Sempre assim. A massa sempre vai ser maior do que o número atômico. Por quê? Porque junto dos prótons, que indicam o número atômico, eu tenho os nêutrons. Então sempre a massa vai ser maior. Fim, tabela periódica. Exercício. Tá. Ele falou que fechou. Agora nós vamos fazer exercícios da apostila. Deixa eu ver se minha apostila está aqui. A minha dissertação de mestrado, exercício. Da tabela. Deixa eu achar. Acho que está aqui. Não, só um momentinho, gente, que eu estou ajeitando aqui. Tem umas coisas abertas aqui. Vou salvar isso aqui, não. Aí, compartilhar aqui. Aqui nós vamos ter a apostila. Aqui que eu tô. Vocês estão vendo isso aqui, né? O PDF, né? Da apostila. Sim.
tiver, me avisa. Sim. Tá, é porque às vezes eu não sei se foi compartilhado, eu tô confundido aqui, rapidão. Módulo 14. É esse aqui. Módulo 14. Olha só, tem um exercício que eu tinha falado, dois exercícios que eu quero corrigir aqui, que eu descobri o erro. Então, vamos resolver. Tem um exercício lá no módulo anterior, que é... Não é esse também, não. Esse exercício aqui, ó. Exercício 5. Eu descobri o que está errado nele. Esse exercício aqui, ó, ele fala assim, ó, considere a distribuição energética crescente pelos orbitais dos elétrons de um átomo representativo de elemento de número atômico 26. Aí ele fala assim, o último elétron distribuído terá um número quântico igual a, aí estava escrito 0, igual a 0. Na apostila de vocês está assim, aqui eu já arrumei. É igual a, aí eu tenho que fazer a distribuição eletrônica e descobrir isso aqui. Muito simples. Bem simples mesmo. Eu vou fazer aqui rapidão, só para a gente registrar. Ele estava com erro no enunciado. Então, ele tem um elemento químico, ele tem um número atômico 26. Então, eu vou distribuir lá um S2, 2S2. É que eu já tenho o diagrama mais ou menos de a sequência aqui. Os primeiros eu tenho de cor. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Vai ser o 3D. Deixa eu ver quanto que já deu aqui. 10, 20, 3D6. Tá. Aí ele quer saber o último elétron distribuído. Está em ordem energética. Ele quer saber o último elétron distribuído terá o número quântico magnético igual a o último distribuído na distribuição de ordem energética. Isso aqui está em ordem crescente de energia. O último é esse cara aqui, ó. O último elétron, lembrando que os números de cima indicam os elétrons. Ele está onde? Está no subnível do tipo D. O D são 5 caixinhas. Tá? Então, só a gente lembrar isso aqui. Nós vamos usar isso hoje nas ligações. 1, 2, 3. Dividindo aqui já dá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 6 elétrons. Então, lembrando que os números quânticos, o do meio é 0, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, menos 1, menos 2. Distribuindo esses 6 elétrons, a gente coloca um em cada, esse daqui é a regra de Hund. Um elétron em cada, primeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Aí depois a gente vem emparelhando. Regra de Hund. Princípio da distribuição de Pauling diz que só cabe 2. Eu não posso pôr mais que 2. Princípio da exclusão de Pauling. Tá? De Linus Pauling. E a regra de Hund diz que eu tenho que distribuir um em cada orbital. Depois eu volto emparelhando. Depois que preencheu todos com 1, aí eu venho emparelhando. Então o último elétron que eu coloquei foi esse cara aqui, ó. O número quântico magnético dele, qual que é? É o menos 2. Olha só que tranquilo. É a resposta letra B. Então, o que estava errado? Porque ele estava falando assim, igual a 0. O 0 era a letra A, na verdade. Era para ser. Aí eu só peguei e mandei lá para a letra E. Mudei aqui. Mas nesse nosso caso aqui está dando letra B, tá? Esse exercício, se você procurar ele por aí, da SpaceX, ele vai ser letra C, eu acho, porque o 0 viria aqui em cima. Pronto, enfim, esse era só um para a gente não deixar ele para trás. Esse é um errinho que tinha na apostila. E agora eu tenho outro exercício aqui de tabela periódica. Deixa eu achar ele, é desse módulo aqui. Esse daqui, ó. Eu tinha falado, esse daqui era para estar aqui no meio. Aí, porque eu fui ler aqui, no dia que eu estava cansado já, sei lá. Eu estava lendo e considerando isso daqui como para julgar certo ou errado, não. Isso aqui são afirmações. A partir dessas afirmações, eu vou chegar na minha conclusão. Então, já vamos colocar em prática justamente o que eu estava falando de distribuição eletrônica e descobrir onde os elementos estão. E, inclusive, o nome dos grupos. O que a gente acabou de ver, nós vamos colocar em prática agora, nesse exercício. Exercício número 5, da página 39. Tá?
página 39, exercício número 5, da UEL. Então, ele fala assim, ó, questão a seguir está ou estão relacionados com a representação da classificação periódica abaixo. As questões estão relacionadas com a classificação periódica abaixo. Nessas questões, os elementos químicos, aí ele fala lá A, B, C, D, F, G, e me dá uma tabela aqui em branco. Beleza? Para que essa tabela em branco? Para eu ter uma ideia de orientação, saber mais ou menos onde o elemento vai estar. Como que eu vou fazer isso? Pela distribuição eletrônica. As informações que ele vai me dar aqui é o que vai me ajudar. Então, deixa eu pegar a caneta para poder escrever. Então, vamos lá no primeiro item. Cadê? Canetinha, vem cá. Considere as informações sobre os elementos químicos A, B, C, D e E. Só esses caras aqui, ó. Tinha um monte lá, mas só vai usar esse. Aí ele fala assim, ó, o átomo neutro do elemento A tem 10 elétrons. Olha que maravilha. Eu vou colocar aqui o elemento A. Ele tem 10 elétrons. O que isso importa? O que isso tem a ver? Isso tem a ver, meu amigo, minha amiga, que eu consigo fazer essa distribuição eletrônica e descobrir de onde ele é. 1s2, 2s2, ó, tá vendo que a gente vai decorando com o tempo? De tanto fazer 2p, deixa eu apagar, volta. 2p6. Somando esses números de cima, eu tenho o número total de elétrons, que é igual ao número atômico. Se ele for neutro, ó, essa palavra é importante, o átomo neutro. Se ele não fosse neutro, eu teria que tirar ou adicionar elétron aqui no final. No final, na última camada, tá? Sempre eu tiro ou adiciono elétrons da última camada. Pode acontecer do último, do mais energético, não ser a última camada. Então tem que tomar cuidado. Como ele falou que é neutro, eu só pego esses 10 elétrons e distribuo. 2 com 2, 4, com 6, 10. Beleza. Olha só. Qual é a última camada desse cara? É a maior, é o 2. Ó. Lembrando que esse número aqui, ó, o número quântico principal, ele indica a camada. A camada final, a camada de valência. A última camada é a 2. Então, eu já sei que esse cara está aqui na tabela, ó, no segundo período, ele vai estar por aqui. É um desses, tá? É um dele. Olha que informação importante. Agora, vamos anotar isso aqui. Ó. Período dele é igual a 2. Ele está no segundo período da tabela. Agora, a família desse cara. Como que eu faço para saber em que grupo que ele vai estar? Basta eu somar. Deixa eu até colocar uma cor diferente aqui. Basta eu somar os elétrons da última camada. Vou somar os elétrons só dessa última camada aqui, ó, que está em vermelho. Quantos elétrons eu tenho aqui? Eu tenho 2 do S aqui, mais 6 do P. 6 com 2, 8. Então, ele tem 8 elétrons. Lembra que eu havia dito para vocês que o número de elétrons da última camada indica a família e vice-versa? A família indica quantos elétrons o cara tem. Então, se esse cara tem 8 elétrons na última camada, vou fazer uma pergunta. Quero saber onde que ele está nessa tabela aqui. Qual é a família dele? Lembrando que aqui está em grupos, ó, mas a partir daqui eu posso chamar de 3. 3A, 4A, 5A, 6, 7. E a última aqui vai ser 8. Eu pergunto para vocês. O cara tem 8 elétrons na última camada. Isso aqui é uma informação. Esse cara eu quero saber em que família ele está. Abram os microfones e me digam. Simbora? É sempre assim. Daqui a pouco, hein? Deixa eu ver se alguém me abandonou para assistir Bruno e Marrone. Lá, velho, já saíram aí. Eu vou pegar, hein? De pancada. E aí? Quem vai se habilitar? Gabriel? Rayane? Milena? Ou Isa? Ninguém... Vai, chuta aí, fala qualquer coisa. Por que vocês estão com vergonha de mim? Fala aí, é a Isa que abriu o microfone, né? Não, Milena. Vai, abre o microfone e fala. Eu quero saber em que família o elemento que eu acabei de fazer a distribuição eletrônica ele vai estar. Levando em consideração o que eu disse antes, que o número de elétrons que o átomo tem na última camada
ele indica para mim a família. 6. 6? Mas por quê? Quantos elétrons? Não, vai ser 18. Ele tem 8. Vai ser o 18? O grupo 18 ou família 8A. Agora eu pergunto para vocês, qual é o nome dessa família? Continua. Vai, fala para mim o nome dela. Ela tem um nome. Gases nobres? Nobre. Porra, é isso aí, bicho. É gás nobre. Pega os elétrons da última, vocês entenderam? Soma os elétrons ali da última camada. Pronto, eu já sei onde esse cara tá. Eu sei onde que ele tá. Ele é esse cara aqui, ó. Aí se eu sei lá o esquema que eu falei, Hélio nem argumentou, Renata, ele é o neônio, tá? Então esse cara é quem? É o neônio, ele tá aqui, ó, nesse canto. É o Ne. Ele tá nesse lugar aqui onde eu marquei. Olha ele aqui, ele tá no segundo período, na segunda linha. Segunda linha. E ele tá na família 8A ou 18, tá? Então é ele. Já achamos o cara. Informação importante. Olha só, essa outra informação aqui. A, B- e C+. São isoeletrônicos. O que indica essa palavra aqui? Resolvi uns exercícios aí essa semana de aluno que me perguntou, aluno aqui do curso, estava com dúvida sobre o isoeletrônico. A palavra iso significa igual. Eletrônico, elétrons. Então, são caras que possuem o mesmo número de elétrons. A gente não tem isótopo, isóbaro. O Marcos Santiago está aqui. Fabrício. Professor, como que faz para saber o período? O período é a menor camada que tiver. Quando eu fiz a distribuição eletrônica, tá vendo? Esse número quântico principal, tá, que a gente chama de N, esse número que vem atrás, o maior, ele indica a camada. A camada onde o elétron está. A camada, o subnível e onde o elétron está. A maior camada, você veja quantas camadas ele tiver. A maior indica o período que ele está. Então, a maior de todas aqui, né? O 2? Então, ele está no segundo período. Entendi, obrigada. É tranquilo isso, não tem muito problema, não. Vamos ver aqui. Santiago, seja bem-vindo. Se pronuncie. Continência. Universo. Valeu, meu. Fala aí. Boa noite. Fala, 01. Deixa eu ver se acaba. Opa. Ô, 01, tá sumido, hein? Rapaz, tava fazendo outro bagulho aqui. Fazendo outro bagulho. Ó o Padilha. Hoje é dia de química, rapaz. Não é dia de Bruno e Marrone nem de bagulho, não. Hoje é dia de química. Aqui, galera. Daqui a pouco nós vamos assistir Bruno e Marrone, hein? Vou fazer uma live direta aqui. Eu assistindo Bruno e Marrone. Nós temos aqui elementos A, B- e C+. Aí está falando que eles são isoeletrônicos. Olha só a dica que esse cara está falando. Então ele está falando que esses três caras têm o mesmo número de elétrons. Porém, ó, esse elemento B ele não é neutro, ele tem uma carguinha negativa, né? Quer dizer que ele ganhou elétron. Esse elemento C, ele perdeu um elétron. Ele está falando que todo mundo tem o mesmo número de elétrons. Opa, eu não sei quantos elétrons o A tem. Ele me disse ali, ó. Ô, meu pai, tem um ataque aqui. Ó. Eu tenho uma dificuldade com essa canetinha. Ele disse aqui ó, que o elemento A tem 10 elétrons. Fizemos até a distribuição eletrônica dele. Então, o elemento A, o B e o C, todos eles têm 10 elétrons. Olha só a distribuição eletrônica deles. O A nós já temos, tá? Vamos pegar do B. Só a última camada, tá? O B, ele tá com um elétron a mais. Ele vai terminar em 2s2, 2p6. Todo mundo aqui termina com isso, tá? O negócio, a diferença é que o B ele é negativo e o C é positivo. 2s2, 2p6. Jesus me acuda. A letra, vocês perceberam que é o meu forte, né? É a letra. Vou voltar para o azulzinho aqui. Olha só. Tem como eu prever quantos elétrons esse cara tinha? O exercício me disse que eles possuem agora, nessa situação, eles possuem essa quantidade de elétrons, que é 10. Todo mundo vai ter 10. Como que eu sei disso? Porque ele falou que é isoeletrônico. Todos têm 10.
Agora, olha só essa questão aqui. Ó. Eu quero saber, esse cara no estado fundamental, antes dele ganhar esse elétron, ele ganhou um elétron. Como que era a distribuição eletrônica dele? Terminava, então, antes em P5, certo? Ele ganhou um elétron, ele ficou com 6. Mas antes, então, no estado fundamental, ele tinha 5. Antes ele terminava em P5. Deixa eu até arriscar aqui, ó. Quando ele fosse o B, ele terminava em P5. Esse cara aqui, ó, ele perdeu um elétron e ficou com esse 2P6. Então, quer dizer que ele tinha um subnível a mais aqui. Depois disso, ele perdeu esse subnível, desapareceu, e aí ele veio para cá. Vamos tentar descobrir uma informação desse cara aqui antes dele virar esse cátion. A distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, próximo seria o 3s2. Só que ele teria um elétron a mais só, porque ele perdeu esse elétron, então seria 3s1. Esse cara perdeu, ficou dessa forma, para todos eles terem essa mesma configuração. Aqui o cara ganhou um elétron a mais, ficou com 6, ele era 5, ganhou 1, ficou com 6. Aqui ele tinha esse 3s1, ele perdeu, ficou com 6. Então todos são isoeletrônicos. Isso é uma informação importante que vai ajudar eu a chegar na resposta. Aí ele fala assim, que o elemento D pertence ao quinto período, é o mesmo grupo do C. Onde é que esse cara C aqui está mesmo? Agora ele é um cátion, ficou em 2p6. Mas e antes? Qual que era o grupo dele? Onde que ele estava? Olha aqui, ó. Como que eu faço para descobrir o grupo? Eu pego a última camada, a última aqui é 3, tá? No estado fundamental, não posso pegar o cátion. A última camada era 3, é que ela sumiu. Ele tinha um elétron nessa última camada. Portanto, ele estava onde? Família 1A. O elemento C vai estar aqui, ó. Aonde que ele vai estar no terceiro período, ó? O elemento C vai estar aqui, ó. Ó. 1, 2, 3. No terceiro período, aqui na primeira família. Aí ele está falando que o D pertence ao quinto período e é o mesmo grupo do C. Olha só. Período 1, 2, 3, 4, 5. Ó, o D está aqui, ó. O elemento D. Assim a gente vai achando, tá? Aqui era quem? Era o A, né? O elemento A está aqui, ó. Onde está marcado de vermelho. É o A. Esse B, vamos tentar descobrir aqui o B. Onde é que ele está? Chegou a Padilha de novo. O elemento B. Dicas aí. Onde ele está, esse cara? O elemento B, ele era 2s2, 2p5. 2s2, 2p5, que é a última camada dele. Então, vou somar esses elétrons. 2 com 5 dá 7. Então, ele é do segundo período. Ele aqui é vizinho do neônio. Esse é o elemento B. Aí eu vou fazer umas brincadeiras aí, para a gente descobrir algumas coisas sobre esses caras, independente do exercício, tá? Entre os elementos de transição, E é o de menor número atômico. Entre os elementos de transição. Cadê? Entre os elementos de transição. Onde que são os elementos de transição? Transição é esses caras aqui do meio, ó. Olha só que exercício rico. Tanto de coisa que ele está te cobrando. Ele está cobrando distribuição eletrônica no estado fundamental, distribuição eletrônica de íons, de cátions e ânions, para ver se você sabe. E ainda tendo que usar raciocínio. Semelhança atômica, ele está te cobrando. Ele está te cobrando o nome das famílias. Se você sabe identificar família e período. Então, é um exercício bem completo. Da UEL, né? Ó, elementos de transição, tá aqui. Transição. A letra é ruim, mas a gente consegue entender. Ele está falando que o elemento E é o de menor número atômico. Então, o número atômico vai aumentando aqui, ó. Transição esse meião. O de menor número atômico vai ser aqui, ó. Para baixo só aumenta, tá? O número atômico vai fazendo assim, vai aumentando. Aumentando, aumentando. Quem está embaixo é maior do que quem está em cima. Então, o E é o de menor número atômico. Está nesse cantinho aqui, ó. Beleza. Matamos todos os itens aqui. Agora, vamos fazer a análise. Com base nessas informações, é incorreto afirmar. A gente demora porque eu tenho que explicar passo a passo o que é cada coisa. Agora, o cara que está com prática, ele já vai batendo o olho e já vai rabiscando tudo isso aqui. Uma questão dessa aqui, meu amigo, se você acerta, você é um herói. Porque, eu vou te falar, é coisa pra caramba. Ele fala assim, o A é um gás nobre. Isso é verdadeiro? Eu quero que vocês abram o microfone e me digam. O elemento A aqui. Ele já falamos isso, né? Ele é o neônio. Deixa o microfone aberto aí para vocês irem falando. As meninas também.
Letra B. Letra B. Ele fala que o B é um halogênio. Cadê o B? Ó, o B está aqui, ó. Ele é da família 7A. Qual é o nome dessa família? Certo ou errado? Halogênio, sim ou não? Então aqui está certo primeiro. Quero saber se o B é um halogênio. Ai, eu esqueci o nome, professor. Como que eu vou lembrar? Decora. Quem são os halogênios? Flúor, cloro. Também. Tá certo, família 7A, são os halogênios. O B, ele está na 7 aqui, o grupo 17. Ele é um halogênio. Sim, ok, correto. Letra C. C é um metal alcalino terroso. Ai, cadê o C? Cadê o C? Opa, ó, o C tá aqui, ó. Qual o nome da família 1A? Já decorou? Metal alcalino. Alcalino. Ele está falando que ele é um alcalino terroso. Achamos nossa resposta incorreta, tá? Ele não é alcalino terroso, ele é um metal alcalino. Vamos ver o que mais tem aqui? Letra D. A configuração eletrônica de camada de valência de D é 5s1. Espera aí. Configuração eletrônica de camada de valência do D. Cadê o D? 5s1? Não. Não, jovem. Sim, é que eu não fiz a distribuição do D, né? Eu só marquei aqui porque ele fala que está no 5º período. Eu teria que fazer a distribuição até chegar nele. Ele tem que terminar em S1. Então deve ser, é bem provável que seja isso mesmo. Tá, vai ser 5, porque ele é no 5º período. Então isso é bem provável. Eu não vou fazer aqui não, que ia demorar mais. Tá? Eu não fiz a distribuição dele, não tinha feito, mas tá certo. Vai ser 5 e tem que ter 1 no final. Mas poderia ser 5P1. Só conseguiria provar isso fazendo a distribuição completa. Mas como eu já achei a errada, eu não vou perder tempo. Ó, o elemento E pertence ao 4º período da classificação periódica. Olha aqui o E. Está no 4º período? Sim, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Olha ele aqui, ó, nessa linha. Então tá certo também. Então nossa resposta do exercício, esqueci o número dele, é a letra C. Ok? Printou, vai ficar salvo no vídeo, tá? Mas se quiser dar um print aí, a hora é essa que eu vou apagar agora em 3, 2, 1, limpando o quadro. Printa aí. Ai, meu pai. Toda hora esse negócio vem aqui querer derrubar. Toda hora dá 10 minutos. Eu não falei nem 5 minutos, já está falando que é 10. Exercício número 5, tá? Letra C. Ok, lindo, lindo, maravilhoso. Exercício de distribuição aqui para vocês brincarem. Ó, elemento representativo, gás nobre de transição. Ai, ô Google. De novo. Rapidinho, eu acho que eu fiz esse 3, né? Acho que eu já fiz ele. Elemento representativo, já fiz ele na aula passada. Do próximo aqui, ó. Vamos fazer esses exercícios. Esses daqui, gente, eu já resolvi todos eles. Não sei se eu mandei lá no Slack, mas eu mando lá depois. Teve aluno que já me pediu. Está estudando antes, já está resolvendo a parada toda. Deixa eu apagar aqui. Escolher algum aqui, tá? Vamos fazer uns 2 aqui de tamanho dos átomos e dos íons. Acho que eu não sei se eu cheguei a fazer, na última fiz, acho que esse. Ai, aqui, ó, de íons. Vou fazer esse daqui, ó. Vou fazer ele e esse outro aqui também, tranquilo. Tá? Vou pegar a caneta. Todo mundo vivo? Deixa eu olhar aqui que eu sou cegueta. Exercício 6, vem a canetinha com o papai. Aqui, ó. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos e de íons? Então, eu quero saber o que está errado nessa comparação. Eu tenho os elementos e tenho os números atômicos. Putz, aí teria que fazer a distribuição, né? De cada um deles para a gente ver. Comparando. Então, eu tenho que fazer. Será que dá para fazer sem? Vamos tentar fazer por eliminação sem fazer a distribuição. O raio do Na+, ele é menor do que o Na. Eita, e agora? Como que eu vou resolver isso aqui? O Na+, ele é menor do que o Na. E agora? Dá para saber ou não dá? Quando for o mesmo elemento, dá para fazer sem fazer a distribuição eletrônica, sim. O elemento que perde elétron, ele fica menor. O elemento que ganha elétron, ele fica maior. Comparando com o mesmo elemento, dá para fazer assim. Agora,
Aqui, ó, elementos diferentes, não tem como eu fazer isso daqui sem ter a distribuição eletrônica. Se eu saber quantas camadas eles vão ter aí, tá? Então, eu vou ter que fazer. Ferrou. Mas é tudo curtinho, né? Olha o número atômico. Tá rápido. 1s2, 2s2, olha lá. 2p4. Estado fundamental, o O. Mas ele tem aqui O menos 2. Vou deixar um espaçozinho aqui de um para o outro. Ó. Flúor, Na e o magnésio. O flúor é 9, sódio é 11, magnésio 12. Distribuir. Deixa eu mudar a cor. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá? É o sódio. Magnésio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Beleza. Distribuí os caras no estado fundamental. Peguei o elétron simplesmente distribuí. Agora, o que eu vou fazer a análise aí? Ó. Volta para a cor azul. Vou fazer a análise o seguinte. Ó, o cara está comparando aqui o Na mais com o flúor. O Na, ele tem essa distribuição. O Na mais, eu vou colocar aqui, ó. Na mais. O que acontece com o Na mais? Ele vai terminar em 2s2, 2p6. O 3s1, ele cai fora. Na mais. Horrível de entender isso aqui. Por conta da minha letra. Beleza. O Na mais é isso daqui. E ele está comparando com o flúor, o F menos. Olha, eu vou colocar ele aqui em cima. O F menos. O que vai acontecer com ele? Ele ganhou um elétron. Então, isso daqui, em vez de ser P5, vai ser P6. Vai ficar 2S2, 2P6. Igual o que nós estamos tendo aqui, ó, 2S2, 2P6. Eles possuem a mesma distribuição eletrônica. Agora, vem cá comigo. Ele está falando assim, que o raio do Na+, é menor do que o raio do F-. Vamos comparar? O Na+, eles possuem, agora que eles ganharam e perderam elétron, eles são isoeletrônicos. Tem o mesmo número de elétrons. Só que observem que o Na+, ele era um átomo que tem o maior número de prótons, né? Ele tem o maior número de prótons. O que isso influencia no tamanho? Influencia? Influencia. O sódio tem mais prótons do que o flúor. Portanto, se ele tem mais próton, ele faz esse achatamento, porque eles têm a mesma quantidade de camadas agora, certo? Todos eles possuem 2 camadas. A diferença está no número de prótons. O sódio tem mais prótons. O número de prótons, os prótons pegam e atraem os elétrons. O cara que tem mais próton, maior será a atração do núcleo pelos elétrons. Então, ele é menor. O sódio é menor do que o flúor. Tá? O flúor é um átomo. O F-, cadê? O F-, ele é maior do que o Na. Então tá certo? Isso aqui, o raio do Na+, é menor do que o flúor. Tá certo. Ah, mas ele quer a errada, né? É. Ah, errado. Então tá. Certo, certo. Letra C. O F-, o fluoreto, ele é menor do que o raio do magnésio, do íon magnésio. Vamos analisar? Magnésio 2+. O magnésio 2+, ó, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder esses elétrons aqui, ó. Vai ficar 2s, vai ficar igual. 2p6. Todo mundo vai ficar isoeletrônico. Agora eu vou comparar o tamanho do cara. Então, volta lá, meu raciocínio de novo. Ah, meu cérebro está fervendo. O que vai dar diferença, então? No tamanho deles vai ser o quê? Vai ser o número de prótons, né? Olha lá o raciocínio. O que vai dar diferença, se eles têm o mesmo número de camada, o cara perdeu elétron, sumiu uma camada e tal, o que vai dar de diferença? Quem tiver mais prótons vai ser menor do que quem tiver menos prótons. Quem tem mais? O magnésio. Então aqui está errado, né? Ele está falando que o flúor é menor do que o magnésio? Não. Vai ser o magnésio menor do que o flúor, porque o magnésio tem 12 e o flúor tem 9. Quem tiver mais prótons, mais ele vai atrair os elétrons. Então, menor ele vai ficar. Se eles tiverem a mesma quantidade de camadas, tá? Que é o caso aqui, ó. Ambos possuem a mesma quantidade de camadas, 2s2, 2p6, igualzinho, ó. A diferença é que o magnésio tem 12 prótons e o flúor só 9. Então, se o cara tem mais prótons, menorzinho ele vai ficando. Então, a resposta errada é a letra C.
É a letra C? Deixa eu ver, não tá certo? Tá. Raio do F menos é menor do que... Tá errado isso. Vamos ver as outras? Ó, o raio do F menos é menor do que o O menos. Sim. O O menos 2. O O, ele tinha... Isso daqui, ele vai ficar 4, 6. O oxigênio tem menos... Eles vão ficar com a mesma distribuição eletrônica, tá? O oxigênio e o flúor. Vão ficar com a mesma distribuição eletrônica. O que é que vai dar de diferença entre eles? O oxigênio tem um número atômico menor do que o do flúor. Eu tô fazendo certo ou tô bugado meu cérebro aí? Acompanha comigo. Quem que falou? Acho que foi a Isa, né? Olha o raciocínio. Aqui ele está falando que o flúor menos, o flúor, o íon fluoreto é menor do que o oxigênio. É menor porque ele tem mais prótons. Sim, vai fazer ele ser menor. Tá certo? Tá certo, tá certo. Tá certo. E aí? A letra E, ó. O magnésio é menor do que o oxigênio. Sim, o magnésio tem mais prótons do que o oxigênio. Todos eles vão ter, nessa situação que ele está colocando aqui, vão ter a mesma quantidade de elétrons e camadas, tá? Porque o cara ganhou ou perdeu elétron, então todo mundo ficou igual, ficou isoeletrônico. O que vai dar de diferente aí entre eles, então? O que vai acontecer é que um vai ter mais prótons do que o outro. Quem tem mais próton tem uma atração maior pelos elétrons, então o átomo encolhe, ele fica menor. Então, como eu estou comparando, por exemplo, na letra E, o magnésio com o oxigênio, magnésio e oxigênio, quem ganha? Quem vai ser menor? Quem tiver mais próton, porque ele vai atrair mais os elétrons, então ele diminui. Então, tá certo, o magnésio é menor, também tá certo. Então, a resposta é a letra C, com toda e absoluta certeza. Vou dar um delete aqui, depois pega lá no YouTube, e se precisar, tá? Exercíciozinho bom, quente, né? Olha esse último aqui, questão 7. Exercício tranquilo esse, tá? Esse último que nós fizemos foi pegado. Agora esse daqui, o 7. Na tabela a seguir é reproduzido um trecho da tabela periódica. Eu estou balançando aqui, a câmera está tremendo. Aí ele fala assim, indica o elemento com maior tamanho